Ora, boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um webinar do BIG, hoje aqui relacionado com instrumentos de rendimento fixo. O meu nome é Ricardo Continhos, sou aqui gestor de produto na área de plataformas do BIG. Eu vou pedir-vos para me confirmarem se conseguem ver o ecrã, se me conseguem ouvir perfeitamente, ainda antes de avançarmos, e até enquanto damos aqui alguns instantes para que os restantes membros possam aqui juntar-se e participar efetivamente. Perfeito, eu agradeço a confirmação. Então, enquanto aguardamos até que outros elementos possam aqui juntar, o objetivo deste webinar é aqui trazer outro tipo de instrumentos para além da negociação direta em bolsa, em plataforma, nesta altura onde temos alguns dados nos Estados Unidos a dar aqui algumas indicações adversas, alguns sinais na Europa, nomeadamente aqui inflação e as manobras que poderão ser necessárias para combater a inflação por parte dos diversos intervenientes na Europa, o que é que aqui poderá representar e, sobretudo, e não se fazendo aqui, deixo já aqui o disclaimer, qualquer aconselhamento ou recomendação é apenas aqui uma visão, sobretudo, de uma forma de estar em mercado, a olharmos, se calhar, para soluções de rendimento fixo. Obviamente que vamos tocar aqui no tema de obrigações e é aqui um dos cores, mas vamos tentar se calhar ir um bocadinho além disso, ou seja, que instrumentos é que eu consigo ter, e começamos pelos instrumentos de rendimento fixo, obviamente vamos falar das obrigações, mas vamos falar se calhar a nível de exposição direta ou por via de veículos, como ETFs, sobre obrigações, tentar perceber também aqui, a nível deste tipo de instrumentos, qual a geografia que poderá aqui fazer sentido, e dando aqui um exemplo muito, muito prático da disparidade de taxas de juros que existe atualmente entre Estados Unidos e Europa, tendo em conta os esforços que estão a ser feitos para controlar a inflação em qualquer um dos lados, e o que é que isto representa. Para além disso, se calhar, e para abordarmos aqui todas as visões de mercado possíveis, olhar também um bocadinho para o mercado acionista, ou seja, dentro das oportunidades que aqui poderão existir, olhar para uma forma de estar em mercado que possa também considerar, aqui já não digo utilização de rendimento fixo, mas se calhar de rendimento constante para manter a minha carteira, salvaguardar uma forma de estar em mercado e pelo menos estar ligeiramente mais tranquilo com a composição global da minha carteira. Assim sendo, vamos então dar início. Deixo aqui apenas o disclaimer do costume, relativamente então, e como referi há pouco, aqui, o aviso legal que é necessário, e volto a referir, qualquer instrumento que aqui utilizemos é apenas para exemplo, não vamos estar aqui a fazer qualquer tipo de recomendação de locação ou ativo A, B ou C, são apenas alguns exemplos que aqui poderemos utilizar. Então, começando por instrumentos de rendimento fixo. Geralmente são aqui considerados obrigações, ou é o que geralmente é aqui utilizado, mas eu gosto sempre de colocar aqui esta pequena barra com o nível de risco para percebermos aqui o que é que poderemos então aqui considerar. Então, começando pelos depósitos, neste momento estamos com níveis de inflação elevados, as taxas de depósitos, e tendo em conta as taxas de juros na Europa, as taxas de juros de referência ainda se encontrarem nos níveis em que se encontram, acabam, apesar de ser um investimento seguro e recomendado efetivamente, pelo menos para parte dos nossos investimentos, acabam por não ter um retorno que acompanhe sequer a inflação, ou seja, é algo que poderá ter aqui alguma consequência negativa se estivermos demasiado concentrados. Obrigações, algo que não faria grande sentido até há pouco tempo, pelo menos a nível da Europa e até a nível dos Estados Unidos, com as taxas de juros historicamente baixas, acabava por não ter o risco-retorno necessário, efetivamente. Agora começamos a ver que as yields das obrigações já começam a atingir outros níveis de relevância. Tenho aqui já aqui algumas questões relativamente quanto às treasuries norte-americanas. Lá iremos, efetivamente. Vamos olhar para elas de duas formas distintas, nomeadamente no formato mesmo treasury ou obrigação em português e no seu formato ETF, por exemplo. ETFs, basicamente conhecido por todos, também é algo que vamos abordar aqui neste webinar, e basicamente vão ser estes três níveis de risco que vamos
desta vez focar-nos, ou seja, não que não possamos falar de ações ou de outros ativos, mas vamos focar-nos em soluções de rendimento fixo, soluções com uma volatilidade relativamente mais baixa nesta altura, até como mecanismo de proteção de carteira. Portanto, então aqui só por definições, que acredito que, apesar de não fazer sentido para todos, faz sentido para alguns. Conceitos básicos de negociação da obrigação, basicamente é uma emissão de dívida de uma empresa ou de um Estado ou de um agente em si só, que vai ao mercado pedir valor para um determinado projeto ou para a expansão do seu negócio, e uma obrigação vai corresponder a uma fração desse empréstimo no qual é aberto, ou seja, o investidor pode participar. Em contrapartida, e isto de forma genérica, existe então uma yield, um cupão que é pago durante o período em que o valor está emprestado. Temos outro tipo de obrigações que podem aqui também ser negociadas, mas genericamente funciona desta forma. Só aqui um segundo. Obrigado. Então, basicamente, este tipo de empréstimo vai dar aqui ao investidor o direito de receber o seu valor mais tarde, capitalizado então daqui de uma majoração. Agora, se eu me quiser expor obrigações, eu posso fazê-lo de várias formas. Eu posso utilizar um ETF, se eu não souber, por exemplo, o que é que quero comprar, e posso ver a composição do ETF, de um fundo transacionado em bolsa, com várias maturidades, e vocês deverão conhecer aqui alguns nomes e já os iremos percorrer, mas, por exemplo, algumas treasuries norte-americanas, existem vários ETFs já com aqui algum track record relevante que podem ser utilizados. Ou então, eu posso utilizar aqui este período temporal, onde ainda nem toda a gente se voltou para obrigações, apesar do crescente interesse, para tentar procurar aqui comprar uma obrigação em mercado secundário, não em mercado primário. E porquê isto? No mercado primário, a obrigação é emitida a um determinado preço. Vamos dizer 10 euros por obrigação, a título exemplificativo. E todos os investidores que vão subscrever esta obrigação em mercado primário vão pagar o mesmo. Quando esses investidores que querem sair da obrigação antes dela chegar à sua maturidade querem vender, se não existirem compradores, geralmente o preço baixa. Eu posso comprar obrigações abaixo do par, ou seja, abaixo do preço que eu vou receber por ela na maturidade. Exemplo prático, se eu comprei uma obrigação cujo valor nominal é 10 euros, e atenção, é apenas um exemplo, e ela estiver a cotar a 95% do seu valor nominal, significa que eu só tenho que pagar 9,5 euros por cada unidade que irá ser reembolsada na maturidade, se nada ocorrer de grave até lá, ou seja, na maturidade eu irei receber os 10 euros investidos inicialmente por outro investidor, tenho aqui um prémio de 5%. Para além de que, se existirem cupons a serem recebidos durante esse período, eu vou estar apto para ser creditado desse mesmo retorno. Ou seja, são duas formas de estar, mas assim sendo, o que é que pode ser adequado para mim? Tudo depende. Vamos considerar aqui um cenário base. Sou um investidor, estou exposto a mercado, tenho uma carteira de títulos mais focada em ações, estou com algum receio de algum comportamento de mercado, dados de inflação dos Estados Unidos, dados de inflação na Europa, que ainda não temos aqui o impacto, digamos assim, da subida de taxas de juros na Europa, e vamos ver o que é que vai ser decidido nesse mesmo sentido, agora ainda no final do mês, tentar perceber o que é que eu posso fazer. Posso diversificar para algo que me permita, se calhar, não ter um rendimento tão atrativo como algumas ações de crescimento, ou até aqui algumas ações com uma distribuição de dividendos cíclica, como algumas blue chips norte-americanas, com a distribuição trimestral de dividendos, tentar complementar a minha carteira, ou de uma forma, e posso simplesmente escolher aqui 2, 3 ETFs, um que seja de obrigações que me faça sentido a nível de yield, ter algum retorno e aproveitar para ser algo que não mexa tanto, ou então tentar, e aqui um bocadinho num cenário mais avançado, procurar aqui negócios de obrigação em mercado secundário para poder encontrar algo, por exemplo, que esteja abaixo do par, que tenha uma maturidade não muito longínqua, mas que me permita, por exemplo, estar exposto também a um retorno de yield,
e, comprando mais baixo, já lá iremos conseguir ir buscar o retorno da obrigação no seu todo, ou seja, comprar uma obrigação abaixo do par, 1, 2, 3% abaixo do par, e fazer o reembolso daqui a um ano e meio, 2 anos que seja, com esse prémio adicional. Então, basicamente é isto que tínhamos falado, ou seja, formas de rendimento fixo. Podemos optar então aqui pelas obrigações, podemos optar aqui pelos ETFs. Para quem já tem uma carteira de títulos e não está tão habituado a negociar diretamente uma obrigação, pode ser uma forma de começar. Os ETFs de obrigações funcionam exatamente como os outros ETFs e tem aqui uma questão relevante que é a liquidez. Ou seja, eu comprando uma obrigação, mesmo que em mercado secundário, imaginemos que eu até consigo o tal negócio e consigo comprar uma obrigação Y a 95% do seu valor nominal e vamos dizer que ela é reembolsada a dezembro de 2023, a título exemplificativo. A este fator vamos dizer que ela paga um cupão semestral de 3%. Só para termos um exemplo muito, muito prático. Se eu quiser manter esta obrigação até ao final de 2023, significa que eu vou receber os cupons intercalares, ou seja, de semestre a semestre. Neste momento, já estaríamos em julho, vamos dizer que em dezembro eu iria receber mais um cupão, que era a taxa anual dividida pelo número de cupons que recebia, vamos dizer, vulgo 1,5, 2 cupons por ano, 3% de taxa, e no final de 2023, tudo correndo bem, eu iria receber o último cupão, novamente do valor indicado, mais um prémio de 5%, porque eu terei comprado esta obrigação a 9,5€, título exemplificativo, e vou ser reembolsado por 10€ por unidade, que foi esse o empréstimo que foi feito inicialmente. Ok? No ETF, eu tenho aqui uma questão e uma grande diferença de liquidez, que é, eu posso optar por construir a minha carteira e adaptar, colocar na minha carteira um ETF de obrigações, posso também estar exposto a dividendo, que na realidade vai corresponder aos cupons das diversas emissões que lá estão dentro e que vai ter uma performance ou uma distribuição semestral ou trimestral, tudo depende, vamos ver casos em concreto, mas a qualquer momento que me seja pretendido, eu posso vender com mais liquidez. Não quer dizer que aqui não consiga, a questão é mesmo a questão do preço. Enquanto que aqui eu tenho, se calhar, milhões de ordens a quererem ser satisfeitas, aqui se calhar a liquidez vai ser mais reduzida e apesar de conseguir, provavelmente vou ter que fazer cedências a nível de preço. Isto a não ser que exista aqui algum fator na obrigação escolhida mais específico. Mas, sobretudo, é esta a questão. Aqui, neste caso, acredito que possa fazer sentido mais para um investidor de longo prazo, onde eu consigo controlar a que preço é que estou a pagar e perceber quando é que vou receber. Com o exemplo que estávamos a dizer, em dezembro de 2023, eu sabia que este investimento terminava por si só, não tinha que me preocupar. Se eu não precisasse do valor aqui colocado, não tendo ocorrido nada com a obrigação em causa, automaticamente estaria salvaguardado o valor dos cupons mais aquele prémio que defini. No caso do ETF, tem uma gestão mais dinâmica e que me permite também tirar partido mais facilmente de maiores amplitudes de preço no curto prazo. Qualquer dúvida ou questão que tenham, estejam à vontade para colocar. Basicamente quero dar-vos aqui só as bases e depois já vamos aqui a uma parte mais prática, quer neste lado, quer neste, ou seja, ver em cada uma das plataformas de negociação como é que eu posso fazer, que ativos é que existem, como é que me posso expor, como é que posso analisar pré-exposição, que investimentos posso aqui efetuar em qualquer um dos cenários. Então, o exemplo prático que vos tinha dado, acho que não vale a pena passarmos por aqui, era basicamente um exemplo de uma obrigação, só para batermos então aqui desta forma. Um investimento de 10.000€ na obrigação ao 1 de abril de 2022, que eu comprasse a 95% do valor nominal, o meu investimento era apenas de 9.500€. Porquê? Estou a comprar 10.000 com desconto de 5%. O prazo do investimento seria 3 anos, com um cupão de 100€ por semestre, ou seja, 2%. Tínhamos a retenção, o que é que isto iria significar a nível de retorno bruto e, basicamente, em 2025 eu iria reembolsar estes 10.000€, apesar de ter apenas investido
9.500 porque comprei abaixo do valor nominal. Se quiserem depois pesquisar obrigações, há uma ferramenta para isso, poderemos lá ir. Tem basicamente forma de pesquisar por geografia e tudo mais, mas já iremos à parte prática. Mas se eu optar por um ETF, o que é que eu posso fazer? Exatamente da mesma forma, eu consigo fazer aqui uma exposição com uma lista de acompanhamento, ou seja, existem vários. Atenção, estes são só alguns exemplos, não foram sequer escolhidos, foi apenas uma pré-seleção muito baseada em treasuries, tendo em conta o aumento recente de taxas de juros nos Estados Unidos, ver o comportamento dos mesmos. Temos aqui até um ETF que é short treasuries, ou seja, é o inverso. Existem várias formas de estar aqui em mercado que podem aqui considerar, ok? Então agora vamos pegar, se calhar, num exemplo prático. Como é que eu posso fazer isto? Só aqui um instante. Então, primeiro cenário. Sou cliente, espero que todos sejam. Se não são, temos todo o gosto em receber-vos. Venho aqui a obrigações. E eu então vou poder pesquisar enquanto cliente BIG, ok? Basicamente, nós temos mais de 800 obrigações online neste momento, em que já não há necessidade de preencher documentos para reenviar, seja, eu sei o que é que quero comprar, consigo ver genericamente a yield to maturity, ou seja, a yield considerada para o investimento, consigo ver os valores dos cupons, quando é que termina ou é a maturidade aqui deste investimento. Apenas queria deixar-vos aqui um alerta. Então, tenho aqui uma lista, eu posso filtrar, modo de envio é relevante, ok? Se eu selecionar um modo de envio offline, significa que são obrigações que podem ter aqui alguma complexidade adicional e que só podem ser feitas mesmo por boletim. Se eu selecionar bolsa, por outro lado, ou seja, são obrigações que estão possíveis de subscrever inteiramente no site, eu posso procurar coisas como a Amazon, eu posso procurar aqui outras obrigações relevantes. Mas vamos tentar, se calhar, fazer aqui uma seleção. Vamos procurar, por exemplo, e temos olhado para os Estados Unidos, se calhar vamos aqui olhar para esse mercado. Aqui chegar, ou até podemos começar... Não, vamos começar por Portugal, também é verdade. Vamos sempre para os Estados Unidos, vamos começar, se calhar, por Portugal agora. E vamos ver o que é que temos disponível. E alguns segundos. A plataforma está a fazer a sua pesquisa. E pronto. Temos aqui alguns títulos disponíveis. Podemos pegar, por exemplo, Benfica, podíamos pegar em Bial, podíamos pegar em Mota-Engil, título exemplificativo. Eu não sei se tem alguma preferência, já agora, estão comigo. Se alguém quiser dar no chat alguma preferência, podemos pelo menos pegar em algo que seja do vosso interesse e olhar friamente. Ok. Estão aqui a pedir-me Mota-Engil. Mota-Engil será. Segundo pedido, o que é que me pedem? Bonds a one. O valor mais alto de percentagem. Ok. Também o podemos fazer. Estão aqui a perguntar-me, posso ver qual é o valor mais alto de percentagem? Podemos. Eu posso pôr aqui a yield to maturity e se ela estiver disponível, deixe aqui sempre a vossa atenção, ele vai-me fazer esse filtro. Ok? Agora, nem sempre um yield to maturity mais alto pode fazer sentido. Por exemplo, se olharmos, eu mantive aqui o filtro em Portugal, a primeira coisa que me vai aqui surgir são as obrigações de TAP até 2023. Agora, se calhar não é a obrigação mais tranquila para o investidor comum, por mexer um bocadinho mais, por ter um subjacente que neste momento está com algumas questões. Podemos fazê-lo, mas podemos também olhar para baixo, podemos olhar para clubes de futebol, apesar de não ser, posso ser totalmente franco aqui a minha praça, mas podemos aqui olhar para outros exemplos. No modo de envio OTC, basicamente é um modo de envio fora de mercado. Ou seja, aqui nós estamos a negociar mesmo com uma bolsa. Se eu for para o OTC, estamos com uma contraparte. Ok? Aqui em bolsa, basicamente as vossas ordens vão para uma bolsa, vão estar na listagem, o que significa que
muito simplesmente, eu posso estar a querer comprar a quem está do outro lado, não é em Portugal, pode ser em Itália, o que seja, está a ser negociado em bolsa e tenho aqui mais liquidez, tenho aqui mais ordens possíveis de satisfazer as minhas necessidades. Ok? Então, vamos aqui pedir o mais alto, vamos então pegar na TAP que seja. Vou só aqui fazer um login com uma conta, peço só aqui alguns instantes. Só para podermos fazê-lo. Se conseguir acertar, perfeito. Isto basicamente iria transmitir e conseguiria ver ali todo. Isto surge para fazer a validação. Não podem fazer copy-paste. Isto não tem qualquer custo, já agora. Quando fazem a negociação de obrigações pela primeira vez, é basicamente a referir o vosso estilo de investimento, do vosso estilo de investidor. Ok. Está feito. E consigo. Segundos. Ok, passamos. Muito bem, então temos aqui a nossa taxa de cupão e temos aqui o valor nominal da obrigação. Ou seja, o que é que significa? Eu tenho um cupão de 4,38, o próximo cupão será aqui na próxima véspera de Natal, para todos os efeitos, e tendo em conta que eu estou a comprar uma obrigação com um cupom de 4,38, mas estou a comprar, ou eventualmente tenho a possibilidade de comprar a 98 ou 98,45, yield to maturity sobe consideravelmente. Ok? Então, eu basicamente poderia colocar a ordem, o mínimo que vocês podem aqui colocar, apesar do mínimo da obrigação ser 1000 ordens disponíveis apenas para valores superiores a 3000, e eu podia dizer, por exemplo, que só quero comprar 3000, por exemplo, mas quero comprar a 98% apenas. Ou seja, ela está aqui a validar e eu podia deixar a minha ordem pendente. A partir daí, isto iria permitir-me fazer a negociação desta obrigação e poder definir, por exemplo, que eu não quero aguardar pela maturidade. Se por acaso ela em algum momento tocar os 100%, eu prefiro sair e ganhar os 2% dos 3000. Perguntavam-me aqui relativamente ao estado da TAP, efetivamente, e o estado de ser maior acionista. É algo complexo, eu posso ser totalmente franco e peço novamente, não me levem como aconselhamento de forma alguma, mas olhando para obrigações, o meu estilo de investidor será basicamente penalizador. Ou seja, se eu quiser assumir risco, eu tenho outros mercados que neste momento estou a tentar salvaguardar. Ou seja, eu poderia tão facilmente, se calhar, vir aqui e poder olhar também para o mercado português, mas olhar, se calhar, para algo governamental, por exemplo. Ou seja, vinha aqui a Portugal, podemos encontrar algo relevante e ter esse mesmo trade. Perguntam-me sobre as execuções parciais. Sim, existe possibilidade de ser executado parcialmente em obrigações. Tudo depende da liquidez. Por isso convém olhar para algo que seja relativamente líquido. Daí eu referir a relevância até de negociar algo que esteja em bolsa. E podemos, por exemplo, olhar, estávamos a falar de algo a título de Estado ou algo do género, mas podemos olhar para algo diferente. Deixem-me só olhar se encontro aqui algo relevante. Agora já temos, como estou logado, como podem ver, as várias percentagens de valor nominal.
há pouco eu falei-vos, por exemplo, de algo a 95% de valor nominal. Podemos olhar, por exemplo, para Green Vault, está para 2028, já não faz muito sentido. Se calhar podíamos olhar para Mota-Engil, se calhar podíamos olhar para obrigações do Tesouro. Ou seja, é algo simplesmente depois de escolhermos efetivamente. Já agora, sim, estamos a ver algo que está a 60% de valor nominal. Agora, alertava-vos para o seguinte: reparem na maturidade, 2052, 2042, ok? É algo a mesmo muito longo termo. Pronto. Basicamente é uma questão, é algo alternativo, efetivamente. Liquidez é algo relevante. Posso dizer que não é muito comum para ordens relativamente pequenas, quando estamos a falar de 5, 10k, 15, 20, existirem aqui muitas negociações parciais, mas é algo que eu vos quero deixar que é possível e pode acontecer. Agora, temos duas formas de olhar para a negociação de obrigações. Posso olhar para a negociação de obrigações numa perspectiva de escolher algo mais próximo da sua maturidade, comprar ligeiramente abaixo do seu valor nominal e encaixar o cupão, ou então posso olhar para algo a mais longo prazo. Por exemplo, estávamos aqui a olhar para título só exemplificativo, sem qualquer tipo de recomendação, olhar, por exemplo, para uma obrigação que está a 60% do seu valor nominal e deixar uma ordem de venda para 70% do seu valor nominal. Ok? É algo que podemos aqui aproveitar e explorar, fica ao critério de cada um, mas é uma espécie de investimento alternativo, pelo menos para quem está já aqui bastante exposto em ações, efetivamente. Olhando então agora para outra parte. Aqui, chegar à plataforma. Então, vamos olhar agora para ETFs. Ou seja, olhamos para a primeira forma, vamos olhar para a segunda forma de estar em mercado. Ou seja, eu posso à mesma estar exposto a obrigações, mas posso estar exposto através de um ETF. Aqui estão apenas alguns exemplos de ETFs. Podemos olhar aqui para as Treasuries de 7 a 10 anos, efetivamente. Podemos até olhar para o gráfico das mesmas e vamos perceber que não está muito famoso ainda para todos os efeitos, efetivamente. Ou seja, é algo que podemos aqui explorar para quem já olhou para este tipo de instrumento. Podemos também olhar, por exemplo, para Treasuries inverse, ok? É só uma forma de estar em mercado. Aqui a grande diferença, sobretudo, é eu aqui vou estar com um cabaz de obrigações, enquanto que ali, da outra forma que estávamos a ver, eu vou fazer o meu próprio package de obrigações. Qual é a vantagem? Numa vou poder olhar para os valores de exposição e vou poder olhar para a percentagem de valor nominal a que estou a fazer as compras. Problema ou questão adicional, sim, provavelmente ao construir uma carteira com algumas obrigações vou pagar mais algumas comissões devido aos negócios que estou a fazer. Por outro lado, eu estou a controlar a que preço é que estou a comprar cada uma delas, não o cabaz. Ou seja, eu consigo ir buscar algo abaixo do seu valor nominal, consigo deixar ordens de venda para antes do término das mesmas, ou seja, poder aqui jogar com a questão preço e até decidir, por exemplo, que afinal mudei de ideias, não quero o mercado inverte, por exemplo, ou estabiliza, já temos mais dados de inflação na Europa, temos mais dados de taxas de juros na Europa, conseguimos perceber que as coisas estão a correr bem, ou melhor, e podemos querer voltar ao nosso investimento regular, sair daqui deste registro protecionista de capital e possa então sair facilmente e fazer aqui um encaixe financeiro da diferença de valor nominal que comprei, a porcentagem de valor nominal que comprei e que vendi. Agora estavam-me a perguntar risco 7. Peço desculpa, eu não compreendi a questão. Tinha aqui uma questão relativamente a risco 7. Eu não sei se puder precisar, terei todo o gosto em esclarecer efetivamente. Não sei se refere aqui ao ativo que estávamos a ver, por exemplo. Era isso? Ok.
tudo depende. Reparem no seguinte, nós vamos ter aqui vários riscos associados e um deles é algo premente ao dia de hoje, que é câmbio euro-dólar, a título exemplificativo. Logo aí temos um risco. Depois temos também os riscos associados às obrigações, ou seja, qual é o risco de um default? Olhando aqui, se calhar, só para voltarmos aqui um bocadinho atrás, eu olhar para uma obrigação governamental ou olhar para uma obrigação corporativa, logo aí tenho risco, uma classificação de risco diferente, efetivamente. Para além disso, por exemplo, dentro das obrigações corporativas, eu tenho vários níveis. Ou seja, não será a mesma coisa, eu só queria ver se tenho aqui. Vamos aqui, se calhar, olhar para os Estados Unidos para estarmos a comparar genericamente algo de outra forma. EUA e o tipo de emitente. Vamos, se calhar, esquecer agora as soberanas. Vamos olhar para uma corporativa. Só para termos aqui uma ideia, eu acho que vos pode dar aqui algo relevante. Eu tenho vários tipos de obrigações. Por exemplo, algumas que têm call pelo meio, por exemplo. Tenho aqui algumas obrigações, por exemplo, Amazon e Apple terão claramente uma classificação de risco. Se eu olhar, por exemplo, para obrigações do Citigroup neste momento, e apesar de ser seguro, se calhar a classificação de risco já não é a mesma. Por isso é algo que temos sempre que olhar com alguma atenção. Eu diria que podemos olhar, como é óbvio, para obrigações corporativas. Pode fazer sentido. Neste momento, obrigações soberanas têm aqui algumas questões que podem ser relevantes, efetivamente as T-Notes, que, por exemplo, é a constituição base daqueles ETFs que estávamos a ver, e podemos olhar para algo não tanto pela yield, que, como podem ver, já temos aqui algumas yields de valor mais baixo, já começamos a ver outras com yields de 5,5, 4,75, mas temos aqui uma questão relevante, que é muito simples, 120% do seu valor nominal. Ou seja, eu na realidade, se comprasse a título exemplificativo esta obrigação, eu não iria receber 4,75 porque estou a pagar 120% do valor normal, ou seja, o que falta para até ao final do prazo, e que ainda é bastante, até 2037, é na realidade 3% e não 4,75. Por outro lado, se eu olhasse, por exemplo, uma Treasury Note que vai até 2024, por exemplo, eu aqui já iria receber, em vez dos 2,5, se eu considerar o yield to maturity, recebia 3,28 porque estaria a comprar a 98,64. Eu recebi aqui um pequeno pedido de ajuda. Não sei se tem aqui alguma questão, já agora. Podemos tornar isto dinâmico e falar um pouco, se calhar é mais fácil até para poder esclarecer dúvidas que tenham, por isso estejam à vontade. Vi aqui uma pequena flag a pedir aqui ajuda. Quem quiser colocar a sua questão, esteja à vontade. Ok, já cá temos. Pronto, então temos aqui a possibilidade de negociar uma determinada obrigação no BIG. Vai depender, eu não consigo dar-vos essa indicação neste momento por uma questão muito simples. Eu consigo ver o que é que está online. Existe a possibilidade de negociar em obrigações offline, ou seja, com o formulário entregue ao vosso gestor de conta. Neste momento, eu posso-vos dizer que o BIG incrementou a disponibilidade de obrigações que tinha online, principalmente nos Estados Unidos, e multiplicou por várias vezes as obrigações que detinha. Ou seja, nós fizemos um acrescentar, salvo erro, de mais de 600 obrigações nos últimos 3 meses. Estamos a tentar olhar para este mercado de uma outra forma, tendo em conta também a zona onde estamos e o que é que estamos a ver de mercado, efetivamente, seja existir uma maior possibilidade de diversificação, online será mais simples, mas sim, se depois verificar a necessidade, e para qualquer um de vocês, podem verificar determinado WISE e não a obrigação específica com o vosso FA, e se for algo que o BIG consiga ter acesso e que não tenha aqui características de complexidade adicionais, ou, por exemplo, restrições explícitas de venda a retalho, não deverá haver aqui algum problema. Vi que tinha aqui mais uma questão, só tentar aqui esclarecer. Ok,
perguntam-me se existe aqui a possibilidade de colocar várias ordens de venda pré-definidas. Sim. Ou seja, eu posso comprar, por exemplo, a 99,96 e dizer, por exemplo, para esta obrigação, esta se calhar já não faz tanto sentido, estamos a terminá-la, falta um mês, mas se calhar se olhássemos, por exemplo, para uma obrigação, uma Treasury para 2026, eu posso dizer que quero comprar a 93,24, consigo um negócio, vamos dizer que sim, e que em vez de aguardar pelos 100%, fico contente se ela tocar nos 99 e fazer aqui um encaixe de basicamente 6%. Eu deixo esta ordem pendente e automaticamente, se for tocado o preço, a minha obrigação é vendida. Relativamente a fundos expostos a obrigações, perguntam, nomeadamente se estamos aqui a falar de ETFs, quais os aspectos que devemos ter atenção para um investimento de longa duração. Eu teria aqui alguma atenção com a qualidade da carteira desses ETFs. Exemplo muito prático. Todas as obrigações têm aqui uma classificação, efetivamente, consoante aqui o seu risco, vamos dizer assim. Imagine, por exemplo, que tem um ETF, por exemplo, dos que estávamos a ver, de treasuries norte-americanas. Obviamente tem risco, é algo que está sempre intrínseco, mas se calhar terá um risco menor do que se eu escolher um ETF com obrigações corporativas de empresas que ainda não estão estabelecidas em mercado. Eu tento pelo exemplificativo. Ou seja, é algo que poderemos aqui efetuar. Eu acredito claramente no seguinte, acredito que para quem está a começar pode ser uma excelente oportunidade comparar alguns ETFs de obrigações e já agora, para quem não está inscrito nos nossos webinars da manhã ou da tarde ou da noite, podem até olhar e ver que ETFs têm aqui colocados e não haverá qualquer problema em colocar essas questões nestes mesmos webinars. O Marcelo, o Eduardo terão todo o gosto em olhar para a composição de cada um deles e analisarmos friamente o que é que lá está dentro, ok? Eu posso ser um bocadinho mais agressivo enquanto investidor e se calhar faz-me sentido ter aqui alguma agressividade, ou então neste momento eu quero tirar esse fator e se calhar eu não gosto de utilizar a palavra aborrecida, mas vou para um cabaz um bocadinho ligeiramente mais controlado, um bocadinho menos expressivo, que se movimente menos, mas que sobretudo garanta a minha salvaguarda de capital para já, efetivamente, e poderemos olhar se calhar para um ETF que esteja exposto a obrigações soberanas, seja do norte-americanas ou podemos olhar até para países considerados desenvolvidos, onde apesar do risco existir, é claramente inferior a outros casos, efetivamente. Não sei se respondi às vossas questões relativamente a esta forma de estar. Uma outra questão que eu gostava de vos deixar, e tendo aqui já agora sendo totalmente claro, outra questão diferente, que apesar de acreditar que não é relevante, mas eu gosto de tocar em todos os pontos, que é eu exposto a obrigações diretamente, apesar de ter aqui algumas vantagens substanciais, cada vez que eu recebo um cupão, e vamos imaginar, sendo aqui no BIG, vai existir um processamento do cupão e vão ter aqui uma comissão quando recebem. Se estiverem a falar na BIG Global Trade, porque se for um ETF no MyBolsa será igual, mas se estivermos a falar na BIG Global Trade, basicamente relembro que os dividendos não têm comissão de processamento, ou seja, não existe essa comissão. Agora, acredito também que ambas as formas são válidas. Para quem está um bocadinho mais à vontade com obrigações, se calhar consegue fazer uma carteira mais equilibrada, pois sabe exatamente ao que é que se está a expor e consegue olhar para o fator preço em valor nominal, que eu acredito que é uma das grandes vantagens, e se calhar ir buscar aqui um rendimento adicional num instrumento de rendimento fixo, efetivamente. Ou seja, olhando sempre para a diversificação de risco e qual é aqui o input relevante para este efeito, é olharmos, por exemplo, para eu tenho uma carteira de ações, estou exposto a norte-americanos, estou exposto à Europa. A minha carteira está baseada em ações, vamos dizer, de crescimento, para todos os efeitos, ou até blue chips, vamos dizer assim, quer de um lado, quer do outro. Se calhar eu agora quero um investimento que me salvaguarde mais capital e posso simplesmente ficar por um ETF de obrigações que não mexa muito, mas que salvaguarda o meu capital para quando o mercado mexer,
eu posso utilizar o valor que está nessa ETF, vendo e reforço as minhas posições que já passaram por alguma questão neste período. Ou então, saio mesmo fora da plataforma, venho comprar aqui algumas obrigações e fico a saber que vou receber cupom X, como vimos no caso da TAP, no dia 24 de dezembro deste ano, como uma pré-prenda de Natal, ou aí que daqui a 2, 3 anos, tendo em conta o valor nominal que comprei a obrigação, vou receber o valor que investi acrescido do prémio, que é a diferença, o valor que comprei para o valor dos 100% do valor nominal. Ok? São formas, como refiro, diferentes de estar em mercado. Mas, assim sendo, era basicamente este input que eu vos queria aqui dar. Acho que era de todo relevante e para quem tem este tipo de interesse, e agora saindo aqui do espectro de obrigações, saindo aqui do espectro de ETFs, olharem para as vossas carteiras neste momento, verificarem as várias posições que detêm, verificarem de que forma estão expostos geograficamente, setorialmente, se são setores que possam aqui sofrer um bocadinho mais com a inflação e se calhar olhar com sentido crítico para perceber se queremos ou não fazer algum reequilíbrio da carteira. Pronto. Eu acredito que depois poderemos olhar para situações mais específicas, efetivamente, e já agora, sendo aqui também, já que estamos a falar do espectro de obrigações e de ETFs sobre obrigações, continuamos também a olhar, obviamente, a questão de índice, apesar de terem uma classificação de risco, o que pode ser aqui um cenário um bocadinho mais dantesco, vamos dizer assim, tendo em conta as movimentações este ano dos principais índices norte-americanos e até de alguns índices europeus, o que é uma desvalorização para uns pode ser uma oportunidade de compra para outros, e aí, se calhar, num plano de trading a longo prazo, uma exposição a índices pode fazer sentido, desde que perfeitamente controlada e que exista aqui uma forma de estar tranquila e de salvaguarda de carteira. Eu gostava já agora, se calhar vamos tocar aqui num assunto, isto só a título de curiosidade, volto a referir, sem qualquer tipo de recomendação, queria olhar aqui se calhar convosco para algo, que é, saindo aqui da parte de obrigações, muitos de vocês já ouviram falar das estratégias de quebra de call em webinars com outros elementos aqui da equipa. Eu vou dar-vos aqui um exemplo muito prático de um cenário de diversificação com índices. E, novamente, peço-vos de todo que não me levem como recomendação, é apenas um exemplo prático. Para quem sabe o que é o covered call, basicamente é uma estratégia de opções que me permite obter rendimento quando tenho uma carteira. Ok? Atualmente existem algumas casas, por exemplo, que têm ETFs covered call sobre índices, ok? E eu não tenho a certeza, deixem-me só ver, eu acho que temos o XILD, apenas um exemplo, exato, onde basicamente temos um índice covered call, que é o S&P 500, para todos os efeitos, mas que tem um dividendo com distribuição mensal, ok? Porque também é constituído por uma carteira de opções, efetivamente. As yields geralmente são mais elevadas do que os comuns, mas não deixa de ser um ETF exposto aos principais índices. Qual é aqui a origem contraproducente? Muito simples, eles não mexem tanto como um índice regular do S&P. Ou seja, se olharem, por exemplo, estamos aqui a olhar se calhar para 6 meses, ele não desvalorizou tanto como se eu comparasse com um índice simples do S&P, mas estou aqui a fazer um encaixe financeiro mensalmente, por exemplo, do dividendo que ele distribui da parte de obrigações. Podíamos falar do XILD, podíamos falar de outros, salvo erro, eu acho que já existe um outro que é o JP também, exatamente, a JP Morgan, que me permite fazer esta exposição. E se formos olhar, estamos aqui a falar de dividend yields atualmente bastante relevantes, superiores a 5%, ok? Mas é como refiro, são formas de estar, são formas de diversificação, é basicamente aqui uma forma simplesmente de dar uma outra visão à construção de carteira. Eu não sei se tem aqui alguma outra questão que queiram colocar, fiquem totalmente à vontade.
Ok, temos aqui mais algumas questões. A covered call não tem dupla tributação. Depende do ETF, mas sendo um ETF norte-americano, pode ocorrer, efetivamente, essa questão. Agora, eu vou relembrar o seguinte, relativamente à dupla tributação e não querendo entrar aqui em específicos do mesmo. Eu relembro que Portugal tem protocolo para evitar dupla tributação com uma série de países, nomeadamente os Estados Unidos da América. Ou seja, se falarem com o vosso fiscalista, no final do ano, quando fazem a vossa declaração de rendimentos e estando expostos a ETFs, por exemplo, ou ações que tenham tido dupla tributação, por exemplo, na América do Norte, existe forma de declarar essa dupla tributação por forma a fazer aqui uma optimização da vossa carteira e da tributação que é feita. Ou seja, se é real, pode ocorrer, vamos dizer, que existe uma tributação dos 15% se tiver o W8BM preenchido no BIG, mais os 28% assentes em Portugal. Também é verdade que ao utilizar a convenção de dupla tributação com o vosso fiscalista, vão ter aqui um acerto no imposto pago em sede de IRS. Mas isso é como digo, é algo que eu não me quero alongar efetivamente neste mesmo sentido. Perguntavam-me se temos o KILD da covered call do Nasdaq. Salvo erro, sim. Deixem-me confirmar, já que estamos numa plataforma. KILD. Sim, temos o KILD do Nasdaq e, salvo erro, existe um também do Russell, mas eu diria que é impróprio para cardíacos. Me permitem aqui a pequena graça, porque não nos podemos esquecer que o Russell é o índice que mais mexe e que, mesmo que num formato covered call, poderá existir aqui alguma questão de se mover mais e que nesta altura depende efetivamente do estofo e do objetivo de cada um dos investidores, mas sim. Isso aqui, muito rapidamente falámos sobre o R4, RLD para o covered call do Russell, KILD para o covered call do Nasdaq e o XILD para o covered call do S&P, efetivamente. Relativamente a esta mesma questão, também existem outros, como vimos o JEP, é uma questão de verificarem. Se vocês pesquisarem por covered call, vão encontrar uma série de ETFs que poderão aqui efetuar, efetivamente. Pronto, isto foi só mais aqui uma pequena exposição. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado este nosso encontro desta forma. Qualquer dúvida, quer relacionado com obrigações, quer relacionado com o que falámos a nível de alguns ETFs, estão completamente à vontade, façam-nos chegar as vossas questões. Se tiverem aqui alguma dúvida, também estão inscritos nos nossos webinars diários, estejam completamente à vontade para questionar os outros elementos, o Marcelo, o Rui, o Eduardo, para quem tem contato com ele, sobre alguma questão que tínhamos aqui falado, e se for necessário, também terei todo o gosto em esclarecer no que for necessário. Agradeço a todos então a vossa permanência neste webinar. Aproveito para desejar o resto de uma excelente tarde e, é claro, bons negócios. Até à próxima.